Olá, queridos irmãos e irmãs, chegamos ao 11º dia da nossa formação bíblica e como hoje é sexta-feira, vamos ler um versículo do Salmo 50, que em algumas traduções é o Salmo 51. Vamos ler o versículo 3º que diz assim: Tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor, apaga minhas transgressões por tua grande compaixão. O rei Davi canta esse salmo, nós sabemos, quando ele se reconhece pecador diante de Deus, por ter adulterado com Betsabé e ter ainda feito com que o seu marido fosse morto para esconder o seu pecado. Mas Davi, mesmo diante de uma ação tão terrível, confia absolutamente na misericórdia de Deus e nós também devemos confiar na misericórdia do Senhor, que sempre está conosco e nos ajuda. E hoje, continuando a falar dos livros históricos, vamos falar do livro dos Juízes. Você sabe quem foram os juízes? Os juízes foram aqueles líderes carismáticos que Deus foi suscitando no meio do povo para que pudessem reunir as tribos e vencer em determinados momentos da história de Israel um inimigo comum. Os juízes estão naquela época entre a entrada na terra prometida e o estabelecimento da monarquia. Como Israel ainda não tem um rei, é necessário que em cada momento Deus suscite um juiz capaz de reunir as tribos para que elas possam, juntas, vencer um determinado inimigo que está colocando em xeque, colocando em risco a paz na terra prometida pelo Senhor. A palavra hebraica para juízes é shofetim, que vem do verbo hebraico shafat. Shafat significa julgar, mas significa também uma ação em vista do restabelecimento do shalom, do restabelecimento da paz. É por isso que quando lemos o livro dos juízes, vemos que alguns eram de fato juízes no sentido que nós entendemos. Eles julgavam o povo nas suas questões e Deus, num determinado momento, os faz liderar o povo para vencer o inimigo comum. Mas outros são homens comuns, agricultores como Gedeão, que são repletos do Espírito Santo do Senhor em determinado momento da história do povo de Israel, para então liderar o povo numa ação conjunta contra um inimigo comum. Gedeão, por exemplo, não julgava o povo no sentido como nós entendemos de juiz, mas ele é juiz no sentido desse líder carismático suscitado por Deus para ajudar o povo a restabelecer o shalom na terra prometida. São 12 os juízes, assim como são 12 os patriarcas. 6 que nós chamamos de juízes menores e 6 que nós chamamos de juízes maiores. Os juízes menores são chamados assim em vista dos seus relatos serem menos elaborados, e os juízes maiores são assim chamados porque os seus relatos são mais cheios de detalhes. Pois é, queridos irmãos, chegamos ao fim desse nosso encontro de hoje, mas amanhã tem mais. Em tempos de novelas bíblicas, nós vamos falar amanhã um pouco sobre as novelas históricas que nós encontramos dentro do conjunto dos livros históricos, como Ruth, Judite, Esther. E eu aguardo você amanhã para que possamos continuar crescendo na busca da Palavra de Deus. Convido você a visitar lá a nossa página no Facebook, a curtir, compartilhar, comentar e até mesmo, quem sabe, deixar a sua dúvida para que esses nossos encontros possam se multiplicar ainda mais. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até amanhã, se Deus quiser.